ao nosso secretário, Maurício Fernandes Pereira, para uma breve palestra de abertura e depois eu apresento os ministrantes para vocês. Pode falar, secretário, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado, Andréia. Eu gostei da breve palestra. Não fiquem 126 preocupados, não vou dar nenhuma palestra e nenhuma breve. Eu quero primeiro saudar os nossos convidados. Por ordem, todos eles que aceitaram esse desafio de estar na Rede de Saberes, o terceiro ciclo. Segundo, os nossos convidados que aceitaram ser os nossos palestrantes. A Rosângela, nossa querida professora da IBIAS, né? E que faz um trabalho brilhante, que eu tive a honra de conhecer. O trabalho dela e também a conheço, né? Depois que cheguei na secretaria. Da mesma forma, o Leandro e a Alessandra. Tá? Então, eu queria saudar vocês. Em terceiro lugar, quero cumprimentar a nossa secretária adjunta, Gabriela, os nossos diretores, Dione, Fabrícia, Raquel, Eduardo e Jean, que estão aqui presentes. E uma saudação muito especial a uma guerreira, a uma gigante, que é a Andréia. A Andréia, um dia, me ligou, me convidando para ir lá no SEC fazer a abertura da Rede de Saberes Primeiros. Lembra, Andréia? E eu fui lá, um dia à noite, não sabia, confesso a vocês, os 130 que estão agora conosco, que eu não sabia direito o que era. Eu perguntei, o que é isso, na verdade, né? E eu quero dizer para vocês que, com muita alegria, a Andréia e toda a equipe, mas aqui, se não tiver um líder, a coisa não anda, né? A Andréia liderou todo esse processo e hoje a Rede de Saberes é vamos dizer assim, um grande momento da nossa rede municipal de ensino, junto com o Polo Agro e todo mundo. Então, Andréia, fica aqui minha saudação especial. Você é brilhante, você faz um trabalho maravilhoso e eu quero te agradecer, parabenizar todo esse trabalho. Desejo a vocês todos uma excelente reflexão com os três brilhantes palestrantes e debatedores. Tenho convicção que será uma bela conversa. O tema é um tema maravilhoso, tecnologia e educação especial, né? A educação especial, quando nós chegamos na nossa rede, em 2017, nós tínhamos 505 crianças com alguma deficiência na nossa rede, e hoje nós temos quase 1.500 crianças, e não há nenhuma possibilidade de retrocesso nesse sentido, ampliando nossas salas multimeios, ampliando equipamentos, ampliando formação, como agora estamos, daqui a pouco, começando essa formação. Então, eu queria desejar a vocês um excelente evento e eu queria dizer duas coisas muito breves. Quem sabe essa é a parte pequena da palestra, Andréia. Primeiro, que a educação, com toda a modéstia, a educação no município de Florianópolis nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Eu gosto de sempre ver o lado bom das coisas. Inclusive, numa pandemia, nós temos o lado bom das coisas. E o lado bom é que a tecnologia veio para ficar. Temos agora 138 pessoas. Andréia, nem daria para a gente colocar 138 pessoas lá naquela salinha do SEC que nós fizemos a primeira abertura do primeiro. Então, a tecnologia, pessoal, ela veio para ficar. Nunca mais a nossa rede será a mesma. Os professores se reinventando. Falamos que o professor ensina, mas o professor, como diz Guimarães Rosa, de repente também aprende. Tá? E ele está aprendendo, está inserindo nesse mundo da tecnologia. Então, o nosso portal educacional, as nossas lives, os nossos Google Meet, os Instagram da vida com transmissão ao vivo e tantas coisas que a tecnologia está nos proporcionando, nunca mais terá retorno.
Isso é um ganho para a rede. E os professores, todo o pessoal que atua no município de Florianópolis está de parabéns nesse sentido. E a outra questão que eu também queria registrar é que cada um de nós precisa entender o momento que a gente está vivendo. É um momento que Florianópolis ficou 32 dias sem ninguém morrer, mas já morreram em Florianópolis 10 pessoas. Eu não olhei como é que está hoje no Brasil, mas na semana passada, mais de 1.100, 1.200 pessoas morriam por dia em Florianópolis. Nós começamos essa live, essa reunião, exatamente 19 horas. Confesso que eu não sei que horas são agora, na minha cabeça deve ser umas 19h10, 19h12, por aí. A continuar na média da semana passada, já morreram 12 pessoas no Brasil. Se alguém achar que é pouco, 10 pessoas, só morreram 10 pessoas em Florianópolis. Só morreram 10 porque não foi o teu pai, a tua mãe, a tua irmã. 10 é muita gente, pessoal, é muita gente. Então, a gente tem que ter uma reflexão profunda do momento que o mundo vive, que o Brasil vive, que Santa Catarina vive, que Florianópolis vive. É o momento de a gente se unir pela vida, é o momento de a gente colocar palavras que são fáceis de dizer, mas muito difíceis de exercitar no dia a dia, na prática, na convivência, na harmonia fraterna das pessoas. E as palavras são união, fraternidade, estar junto. Né? Nunca mais eu acredito que esse país, Brasil, esse estado Santa Catarina, essa cidade Florianópolis, vai pensar que o professor, que aquele que trabalha numa escola, numa creche, não é uma pessoa importante. Tem pais hoje desesperados. Já estamos, quarta-feira, pelo menos em Florianópolis, eu vejo que tem o pessoal de Blumenau, inclusive convido o pessoal de Blumenau, acho que é Blumenau, né, que alguém me falou, tem pessoal de Blumenau, já está no nosso, tanto no Google Podcast, no Spotify, o Educa Floripa, que eu gravei hoje à tarde com a nossa presidente da Undime Santa Catarina e a nossa secretária municipal de Blumenau, a Patrícia Líderes, onde a gente gravou um podcast, já está no ar no Spotify, é só colocar Educa Floripa, onde a gente fala da educação infantil em tempos de pandemia. Tem pais desesperados agora, sabendo agora real motivo e a real importância de uma escola, de uma creche e de um professor. Quarta-feira completaremos 3 meses de escolas fechadas, sem nenhuma perspectiva de retorno. Quem diz que a gente retornará em agosto é que está dando um mero chute. Não existe nenhum dado que diz que a gente retorna em junho, final de junho, julho, agosto. Nós temos que retornar e, quando retornarmos, com muita qualidade na educação e na saúde. Por isso, eu quero desejar a todos um excelente evento. Vamos ter uma bela discussão e a tecnologia, ela sim, está aí para fazer a diferença. Se não fosse a tecnologia, quem sabe a gente não chegaria a tantas casas. E no município de Florianópolis, para quem não tem tecnologia, a gente para as nossas crianças usar o laptop de maneira organizada, a gente entrega o laptop na casa das crianças, a gente entrega o material impresso na casa das crianças e assim por diante. Rosângela, Leandro e Andressa, um excelente evento. Tenho certeza que vocês vão fazer com que a gente brilhe os nossos olhos, porque vocês vão nos ensinar muitas coisas. Eu vou ficar um pouquinho, Andréia, eu vou ficar um pouquinho e depois eu saio, porque 19h30, 19h45 eu faço a abertura de uma outra live, tá bom? Beijo no coração de todo mundo e vamos fazer a diferença na vida das nossas pessoas. Não vamos nos acovardar ou nos acostumar com o espaço de normalidade. Nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Um beijo no coração. Fui. Obrigado, André. Andréia, eu quero aproveitar, eu estou com o meu som ligado aqui, para acusar a presença do nosso querido Adilson Corlassoli, que é da Secretaria de Direitos Humanos de Porto Alegre, e nos honra, então, com a sua presença.
e dizer para os meus colegas, a Andressa e o Leandro, que o Adilson é cego, então a gente vai precisar ter um cuidado especial na hora da apresentação dos slides para fazer a descrição assim que for necessário, que em aparecendo uma imagem, fazer essa menção. Então, meu abraço, professor Adilson Corsoli, muito obrigada pela sua presença. Verdade, desculpa, gente. Eu quero dar as boas-vindas também. Quem sinalizou que é do Paraná. Eu não me recordo o nome agora, não memorizei, né, mas sejam todos muito bem-vindos. Eu quero apenas enfatizar que o programa Rede de Saberes só acontece porque nós temos parceiros envolvidos, interessados, dedicados, comprometidos e que trabalham com rigor científico, né? E tem o interesse maior, que é o de compartilhar o conhecimento, né? Então, meus agradecimentos especiais para os ministrantes e também aos participantes, todos eles, a cada um em especial, que sem vocês o programa Rede de Saberes não acontece, né? Então, essa equipe toda que compõe essa rede. Meus agradecimentos. Passo agora para a apresentação, então, do currículo da Andressa Roveda, que é empreendedora, cofundadora e CSO na Cognisciência. Vocês conseguem me ouvir? É psicóloga, neuropsicóloga, docente, palestrante, consultora, especialista em gestão estratégica de pessoas e em dinâmica de grupos, cursando capacitação em terapia ABA. Depois ela vai dizer o que é a sigla. Atuou como gestora de RH, consultora, professora e em clínica. Voluntariamente, foi coordenadora da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho e diretora de Conexões no Paraná. E depois ela também pode comentar. A sigla ABRH. Atualmente, Andressa é diretora da Neurobusiness Society do Comitê de Neuropsicologia, a pessoa que não fala muito bem inglês. Tem como propósito desenvolver e aplicar soluções tecnológicas que apoiem e instrumentalizem os diagnósticos clínicos e tratamentos do transtorno do espectro do autista. Agora, Leandro Matos, empreendedor, cofundador e também tem uma sigla CEO na Consignicin, Biodata, Knowledge e Health. O que está em inglês eu vou passar. E professor, PhD em Neurociência Aplicada, especialista multidisciplinar acadêmico e profissional em ciência, tecnologia e negócios. O Leandro atua em soluções voltadas para cognição e comportamento humano, que integram biologia computacional, biotecnologia, biosensores, tecnologia empática, assistiva, Big Data, aprendizado de máquina e inteligência artificial, com foco em saúde mental, gestão e marketing. No momento, em uma missão especial, desenvolver e aplicar soluções tecnológicas que apoiem os diagnósticos clínicos e tratamentos do transtorno do espectro do autismo. E agora, a nossa outra ministrante, Rosângela Kissel. A Rosângela é mestre em Educação pela UDESC, na área de Educação, Tecnologia e Comunicação, com pesquisas sobre as ações que jovens com deficiência intelectual realizam na rede social digital Facebook, à luz dos princípios da autoadvocacia. Ela tem especialização em deficiência mental pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com estudos sobre aprendizagem e desenvolvimento de pessoas com síndrome de Down. A Rosângela tem graduação em Educação Especial com habilitação em Deficiência Mental pela Universidade Federal de Santa Maria. Ela é professora efetiva na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis desde 1991. Participa de grupos de pesquisa na Universidade do Estado de Santa Catarina, com publicações em periódicos, livros e análises. Agora fala com vocês.
fiquem à vontade. Vamos fazer uma boa live, uma boa palestra a todos. Andréia, obrigada pela apresentação. Tomo a palavra, então, para iniciar a live. Boa noite a todas e a todos. É bom ver pessoas de várias cidades do nosso país. Paraná presente. Hoje eu estou em Curitiba, então que bom ter pessoas do Paraná também. Vi ali no chat Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina em peso, Rio Grande do Norte, então muito bem-vindo a todo mundo. Adilson, espero sinceramente atender a sua necessidade, né, e repassar todas as informações que constarem nos slides. Aproveito para iniciar resgatando a palavra do secretário Maurício, que a gente precisa ver o lado bom das coisas. E se hoje nós estamos aqui em mais de 100 pessoas, que bom que a tecnologia está junto de nós. E sim, né, como ele bem disse, né, resgatando Guimarães Rosa, o professor sempre está aprendendo. Sim, nós sempre estamos aprendendo. Né? Nós fizemos vários testes para que tudo desse certo hoje, para que não tivesse nenhuma falha na nossa transmissão. O tema da nossa palestra, o uso da tecnologia no apoio à identificação do autismo, aliando educação com inovação. Esse é o lado bom que a gente precisa realmente enxergar. Somos aliados, estamos unindo tecnologia e educação. E agradeço imensamente a Regina Lima, como diretora da Escola Ebias, e a Rosângela Kittel, minha colega de live, que realmente acreditaram nesse projeto e nos abriram as portas para que a gente pudesse, sim, realizar esse trabalho. Muito bem, então, o uso da tecnologia no apoio à identificação do autismo, aliando educação com inovação. Então, vamos falar sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista, já na nova nomenclatura conforme o DSM-5. E a minha primeira pergunta, porque eu adoro fazer perguntas, é se vocês conseguem identificar o autismo. É difícil a gente conseguir identificar a olho nu, porque ele não tem uma característica física. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que pode ser detectável na primeira infância, ou seja, nos primeiros 6 anos de vida. Ele se caracteriza por um comprometimento global das esferas de comunicação e habilidades sociais, assim como na expressão de comportamentos repetitivos e interesses restritos. Segundo uma pesquisa da OMS de 2010, e é a única fonte que a gente tem global, a prevalência do TEA na população é de 1 a 2%. Isso significa de 70 a 110 milhões de pessoas no mundo com autismo. No Brasil, nós temos, em média, 2 milhões de pessoas com autismo no Brasil. E aí, uma pesquisa da AMA, de 2014, a AMA, para quem não tem muito acesso ou não conhece essa sigla, a AMA é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas. Segundo essa pesquisa da AMA de 2014, nós temos no país 3.000 assistidos. Isso significa 0,15% de pessoas assistidas. Pesquisas mais recentes nos Estados Unidos dizem para nós que 1 em 59 crianças teve um diagnóstico com autismo aos 8 anos de idade. E o autismo, ele tem uma prevalência 4 vezes mais comum em homens do que em mulheres. O que o TEA realmente ele afeta? Ele afeta a comunicação, porque as pessoas têm uma dificuldade no uso da linguagem e da imaginação. Afeta a socialização, na dificuldade de reconhecer expressões emocionais, empatia e a própria seletividade. E também afeta o comportamento, tornando-o mais restritivo, repetitivo e com algumas fobias.
O diagnóstico, para esse diagnóstico acontecer, ainda não existe um marcador biológico. Não existe um exame, como um exame de sangue, por exemplo. O diagnóstico é feito por uma avaliação comportamental e pela análise de critérios diagnósticos e também de outros protocolos. E aí vocês podem me perguntar, mas por que diagnosticar de forma precoce? Porque diagnosticando de forma precoce, essa criança pode vir a ser um adulto, um adolescente inclusivo, melhorando a qualidade de vida dele, minimizando o impacto de todos esses sinais e sintomas e minimizando a intensidade desses sintomas. Posso afirmar para vocês que é mesmo difícil, o momento do diagnóstico não deve ser adiado. A intervenção, ela deve acontecer preferencialmente até o 3º ano de vida, porque assim é capaz de mudar a trajetória de vida de um autista. Os níveis de gravidade, conforme o novo DSM-5, estão abarcados em 3 níveis. Apesar de ele ser um espectro, muitos desses sinais e desses sintomas foram determinados em cada um desses níveis. O nível leve, onde a pessoa tem um bom nível de funcionalidade e necessita de pouca intervenção. E aqui nós temos alguns casos também de dupla excepcionalidade, quando, além do autismo, essa pessoa pode ter uma outra comorbidade associada, como Down, como X frágil, entre outras. Um nível moderado, onde a pessoa tem relativamente funcional e necessita substancialmente de intervenções. Já o nível severo, essa pessoa tem baixíssimo nível de funcionalidade e necessita substancialmente de muitas intervenções. Qual é o caminho básico realizado hoje? Alguém precisa, identifica uma suspeita, algum sinal de alerta, faça uma triagem, dessa triagem encaminha-se para avaliações, geralmente com uma equipe multiprofissional, para então ser realizado o diagnóstico e ser iniciado o momento das intervenções. E agora convido meu colega Leandro Matos para dar continuidade à apresentação. Obrigado, Andressa. Só me sinalizem, por favor, no chat. O som tá legal? Dá para ouvir? Dá para ouvir, Leandro. Sim, tá legal. Vamos lá. Então, boa noite a todos e a todas. Antes de começar, nós somos uma startup, como a Andressa comentou, mas o que é uma startup? Obrigado, estou vendo o pessoal comentando ok aqui. O que é uma startup? Existem várias definições para startup e uma delas, nós não temos um consenso ainda, tá? Mas uma delas é do Steve Blank, que é um dos maiores autores, fez um livro bem bacana, que é a Bíblia das Startups, chamada Startup Enxuta. Ele disse o seguinte: uma organização, uma startup é uma organização temporária desenhada para procurar um modelo de negócio repetível e escalável. Bom, eu vou traduzir isso aí. Por que ela é temporária? Porque é um estado da empresa. Ela começa uma startup, mas o sonho dela é deixar de ser uma startup o quanto antes. Vou pegar um exemplo, por exemplo, a Uber. A Uber era pequenininha, ela foi crescendo, hoje ela não é mais um modelo temporário, ela já sabe o que ela faz, ela sabe o que ela quer da vida. Então, ela não é mais temporário. Sendo assim, ela não é mais... Deixa eu entrar aqui com a... Ela não é mais uma startup, A Uber já tem um modelo estável. Bom, por que ela também, só confirmando com vocês, a tela tá legal? Tá? Vocês estão vendo a tela? O que é uma startup? Ótimo. E por que é um modelo repetível? Porque ela consegue repetir esse modelo. Se todo mundo entrar hoje, ou 1 milhão de pessoas entrar agora na Uber e pedir uma corrida, quanto que o custo fixo da Uber aumenta? Praticamente zero. Por quê? Porque esse modelo é repetível e ela pode expandir para todo mundo, porque ele é digital, ele não é físico. É claro que o motorista é físico, o carro é físico, mas o carro e o motorista não pertencem à Uber. Eles são prestadores de serviço. Então, a Uber era uma startup quando não tinha um modelo estabilizado de negócio, e depois que encontrou,
ela já deixou de ser uma startup. Só um detalhe, a Uber, o modelo original dela é de carros autônomos, então ela não chegou ainda no modelo de execução aonde ela quer. Nós vamos chegar. E o que é uma... Antes de mais nada também, né? A startup, basicamente hoje, como incremento, ela utiliza a inteligência artificial. E a gente vê muita gente falando sobre inteligência artificial, né? Só que nós ouvimos poucas pessoas falarem o que é essa tal de inteligência artificial. Bom, resumindo também, a inteligência artificial ela é composta por 4 ondas, segundo um dos maiores escritores também, chinês, chamado Kai-Fu Lee. A primeira delas é a inteligência artificial de internet. Ela trabalha com algoritmos de recomendação. Quem aqui usa o Netflix, quando você está caminhando pela timeline, você tem ali uma opção, filmes para Leandro, no meu caso. Aquela recomendação é baseada no meu histórico de navegação. Então, a Netflix percebeu isso. E outras plataformas funcionam assim também. A Google, se você coloca, por exemplo, Grécia no teu navegador, pode ser que para você apareça algo e para mim apareça algo diferente, mesmo a gente digitando Grécia. O Facebook também funciona dessa forma, e entre outros. A segunda onda é a inteligência artificial de negócios. Essa linha, ela migra, ou ela faz uma conjunção entre bancos de dados digitais, porque quando você usa o Facebook, você clica no like, aquele like significa que você curtiu, então é uma mensagem positiva, ele está rotulando esses dados. Na inteligência de negócios, eles pegam, ou nós pegamos, né, os dados virtuais e também os bancos de dados das empresas. O serviço financeiro hoje faz isso com uma expertise muito grande. Quando você vai tomar um empréstimo no banco, ele tem dados do seu próprio banco de dados, mas ele compra dados de cartão de crédito e de navegação também. Quase terminando, a inteligência artificial de percepção é a próxima onda, que trabalha com sensores e dispositivos inteligentes, como essa pulseira, por exemplo. Então, sensores, hoje muito difundido é o rastreamento ocular, o rastreamento de identificação facial, câmeras, né, entre outros. O dispositivo inteligente, por exemplo, esse aqui tem um sensor de biometria, né, de atividade cardíaca. E por último, que é essa quarta onda que nós estamos esperando, que está por chegar, a primeira e a segunda já acontece massificada, a última onda que é autônomo, que são os carros autônomos, drones, robôs que vão disruptar toda a nossa indústria agrônoma e de transporte, de entregas e tudo mais. Se essa inteligência artificial fosse um bicho, e nós perguntássemos o que esse bicho se alimenta, né, do que ele se alimenta, o que ele come dados. Então, ele precisa de dados, e muitos dados, para aprender e continuar exercendo o seu trabalho. Tá legal. Então, vamos lá. A Cogniscience, então, é uma startup, ela trabalha com inteligência artificial, e ela é uma health tech, é uma startup que trabalha com saúde. E o nosso propósito, né, é democratizar o acesso à triagem digital e fazer chegar às mãos das famílias ferramentas que auxiliem e facilitem o diagnóstico e tratamento do autismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a ONU, eles têm 17 desafios mundiais, e um deles é a saúde, que nós nos enquadramos. Tá, e o que a Golden Size faz? Nós percebemos que um grande desafio que acontecia no autismo, acontece até hoje, é que, como a Andressa comentou, hoje nós temos de 2 a 4 milhões de autistas no Brasil, só que se tiver uns 2 milhões, o Brasil só tem 3 mil autistas assistidos. Isso dá 0,15%. Todo o esforço feito em prol da causa autista no Brasil hoje só chega até 0,15% da população autista. É muito pouco. Então, o grande problema hoje, na nossa visão, é encontrar esses 99,85% dos autistas que nem mesmo sabem que possuem autismo. Então, essa é a nossa missão, encontrar essas pessoas e avisá-las que elas precisam de ajuda. Então, o que acontece hoje? Então, hoje a mãe, o pai, ou a tia, ou a professora identifica que tem algo diferente com aquela criança. Bom, legal. Então, encaminha ela para, olha, pai, vale a pena investigar. Quando isso acontece, é maravilhoso. Só que, segundo estatística, como eu já comentei, só acontece em 0,15% dos casos. Isso é muito pouco. Quando a criança ou o adulto vai até o consultório, faz parte desse grupo seleto de 0,15%, lá o médico, o psicólogo, no consultório, ele vai avaliar, ele vai observar a criança, né, os trejeitos e comportamentos, e ele vai pegar relato dos pais.
então ele dá um diagnóstico. Ali nós temos, então, uma atuação reativa, porque espera-se a criança no consultório, e talvez esse seja o grande problema. Ninguém vai atrás dessa criança no consultório, a sociedade espera no consultório. E é um diagnóstico clínico, então é extremamente difícil para o ser humano, porque depende de observação, relato, depende também da capacidade do médico, depende do estado emocional e físico dele na hora, depende de uma série de coisas que aqui na tecnologia, onde é o meu ramo, nós chamamos de subjetividade. Na saúde nós não podemos chamar de subjetividade, tá? Mas na tecnologia é assim que nós classificamos. Claro que quando você vai para o médico, para um psicólogo, existe um alto custo, porque é um serviço, ele só consegue atender um por vez, e, claro, não é escalável, ou seja, um médico, um psicólogo nunca será uma startup. Claro, com ajuda ele pode mudar o modelo de negócio e contar com uma startup. Mas o trabalho não é, ele é reativo. E o que a Cogniscience faz, então? Ela inverte o modelo. Ela é como se fosse um scanner populacional, um radar, que vai até a sociedade de forma digital procurar esses autistas. E um detalhe, né? Eles não estão procurando ajuda. Nós encontramos eles. Quando a nossa ferramenta digital encontra, nós damos um alerta. Avisamos o pai, a mãe, olha pai, ou o professor, vale a pena investigar. E quando nós falamos vale a pena investigar, nós entregamos uma série de dados que monitoram, que entregam essa informação que pode ser utilizada tanto para o pai, né, para ir até o consultório, como também para o médico. Eu estou vendo aqui algumas perguntas, no final a gente responde todas, tá, pessoal? E tá legal. Agora, mas vocês devem estar se perguntando, Leandro, tá, mas corta o papo, e como é que funciona de verdade esse negócio? A nossa ferramenta, ou a nossa solução digital, ela se chama Vera. Vera, ela representa as mães cuidadoras, claro que é um nome feminino, mas a Vera também são as iniciais de Virtual Empathic Robot Assistant. É uma assistente digital inteligente, que conta com inteligência artificial, que faz o trabalho do início da primeira consulta no médico ou no psicólogo em relação ao autismo. Então, lendo aqui o slide para o nosso amigo Edmilson, então a Vera é uma assistente virtual, multiplataforma, dotada de inteligência artificial, que auxilia pais e responsáveis, profissionais de educação, da saúde, a identificar possíveis sinais do TEA em crianças e adultos. Ela funciona dentro de... Ela é uma base tecnológica, é uma plataforma, então ela funciona em celulares e funciona em computadores comuns também. Nessa primeira etapa, então ela tem dois grandes momentos. O primeiro, quando os pais ou o professor entra na plataforma, ela pode entrar pela plataforma nossa do Facebook, né, pela página, ou pelo nosso site também. Quando acontece nas empresas, isso é internamente na intranet das empresas. Mas quando a pessoa manda uma resposta, uma pergunta para a Vera, ou fala oi, ali já começa a conversa. Então a Vera, ela vai aplicar os protocolos de saúde, os mesmos protocolos de saúde que os médicos brasileiros ou americanos ou japoneses aplicariam naquele consultório. Só que isso é totalmente grátis, tá? E é respondido quantas vezes você quiser. Isso é aberto ao público. Eu convido todos vocês a conhecerem. Aplicando os protocolos de saúde, que são diversos, né, depende da idade, uma série de características da criança ou do adulto, ao final, a Vera entrega automaticamente também por e-mail o que nós chamamos de devolutiva e encaminhamento para aqueles que têm o alerta. Para quem não tem o alerta, fala, olha, legal, você não tem alerta. Mas para aqueles que têm, entregamos então por e-mail toda a escala, todo o questionário que foi respondido pelo usuário e também o porquê do alerta. Porém, essa fase tem uma coisa interessante. A base da medicina é colocar o paciente no centro. Agora eu pergunto para vocês, como é que se coloca um paciente no centro, fazendo um questionário para ele, perguntando para os pais dele? Não foi ele quem respondeu, foram os pais, ou foi o professor, foi a professora. É claro que o protocolo funciona, é claro que o protocolo é extremamente importante, porém sozinho ele é passível de erros. Sabendo disso, a Vera tem uma segunda etapa, um segundo momento. Para aqueles que tiveram alerta na primeira etapa, nos protocolos de saúde, que não é um questionário duro, né? É uma conversa com uma usabilidade muito melhor. Nessa segunda etapa, nós usamos um dos aspectos da inteligência artificial, que é a visão computacional. Então, a visão computacional não trabalha com planilhas, ela tira dados do comportamento das pessoas por imagem. No nosso caso, nós usamos o rastreamento ocular. É sabido que
sinais padrão do autista, alguns dos mais comuns, são, por exemplo, contato visual, reconhecimento de situações sociais, reconhecimento de situações, além de sociais, de apontamento. Então, se você fala, olha, um autista, se ele possuir, claro, esse sinal, olha aquele livro, por exemplo, ele pode não olhar para o livro, e sim para o seu dedo. Então, tem uma série de aspectos comuns aos autistas. E o médico investiga isso no consultório. O que nós fazemos é, pela câmera do computador ou pela câmera do celular, nós simulamos aquela primeira consulta. São filmes, claro, diferentes para idades e características, mas nós provocamos essas reações emocionais nos usuários, crianças ou adultos. Dessa vez não é o pai quem está assistindo, dessa vez é a criança, é o próprio possível autista, criança ou adulto mais uma vez, né? Então, aqui do nosso lado esquerdo, nós temos um exemplo de um comportamento visual de uma pessoa sem alerta para autismo, que nós chamamos de neurotípico. Então, cada bolinha azul que vocês estão vendo na tela, ela representa uma paradinha do olho, que nós chamamos de movimento sacádico, ou atenção pontual. No nosso lado direito, nós temos um comportamento visual de um possível autista. Por quê? No nosso lado esquerdo, a pessoa reconheceu uma situação social. Ela reconheceu, ela tem um... Alguém está colocando não tem slide? Vocês estão vendo slide ou não? Só dá um sinal para mim. Sim? Tá legal. Então eu vou continuar aqui. Então, no nosso lado direito, nós temos um comportamento... Obrigado, gente. Estou vendo aqui sim. Nosso lado direito, um comportamento de um possível autista. Ele não reconheceu a situação social, não teve contato visual, e isso, mais uma vez, funciona por webcam ou pelo celular. Nossa jornada, nós passamos e fomos ajudados pelos maiores eventos de startup do Brasil e do mundo, com destaque para o último, que foi nos Emirados Árabes, que nos condecorou como uma das 5 melhores startups do mundo na divisão saúde. E eu sei que eu passei um pouco rápido em relação à tecnologia. Existe também um receio da tecnologia tirar os nossos empregos, né? Como aconteceu com a guerra do Uber e dos taxistas. Isso vem acontecendo também em outros segmentos, mas a grande ideia ou a grande missão da tecnologia é nos apoiar. O melhor modelo é o modelo híbrido, quando a tecnologia faz aquele trabalho que nós não queremos fazer, aqueles que nós não precisamos fazer. E uma coisa importante, né, quando se fala de inovação e perder emprego, que isso é preocupante, claro, eu não tiro a razão de ninguém, é que na Revolução Industrial, há quase 200 anos, isso aconteceu, colocaram na nossa cabeça que nós somos o nosso trabalho. E quando nós perdemos o emprego, isso é muito preocupante, não só pelo alimento, mas pelo o fazer. O recado que nós damos à tecnologia é que a tecnologia ela veio para criar melhores empregos, para que você trabalhe com criatividade, para que você trabalhe com o que você gosta mesmo de fazer. Então, nós estamos vivendo um momento de transição. É importante nós entendermos isso, porque, terminando agora em 10 segundos, o que acontece na guerra entre Uber e taxista, na verdade, nenhum deles tem razão, porque o modelo do Uber é carro autônomo. Então tem uma outra avalanche vindo por aí. O importante é nós conhecermos, não só para discutir com o nosso aluno, mas também poder ajudá-lo e nos ajudar também a melhorar nossos empregos. Muito obrigado. Eu passo a bola agora para a nossa amiga Rosângela. Leandro, o pessoal estava elogiando a tua voz, que tu tem voz de locutor, né? Eu venho agora na sequência. As minhas colegas, os meus colegas, professores, docentes, dizer desse nosso desafio de não estar, né, em meio a uma sala de aula e não ter esse contato físico, isso é um grande desafio para a gente. Como diz a minha diretora, querida Regina, é quase dar aula para as bonecas, né? Faz falta. Mas a gente está aí, como diz o nosso secretário, a gente está se desafiando, né? Então, estamos todos aprendendo, né? Como diz a máxima, esse é um momento de grande aprendizagem. Vamos lá. Eu vou contar para vocês como que foi esse encontro com o Leandro e com a Andressa, com a Cognisais. A gente se encontrou ano passado, no dia 2 de abril,
num evento que era alusivo ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, um evento promovido pela Associação Catarinense de Tecnologia, a CAT, onde o Leandro e a Andressa apresentaram, dessa mesma forma que vocês puderam partilhar agora, essa inovação tecnológica. E naquele momento estávamos lá, eu e a professora Ruth, que na ocasião era minha colega de trabalho, na sala de recursos multimeios, que é assim que nós chamamos a sala de recursos multifuncional aqui no município de Florianópolis. Nós somos da Escola Básica Municipal Intendente Aricomedes da Silva, muito conhecida por EBIAS. É uma escola de educação fundamental que atende do 1º ao 9º ano, hoje cerca de 750 estudantes. E nessa escola nós temos essa sala que atende não só a escola, como um núcleo também de educação infantil que fica no bairro, que conta com 292 crianças. Esse encontro, ele é mobilizado startado porque nós, profissionais da escola, eu e a professora Ruth, a gente buscava ser coerentes com a nossa missão e com a nossa visão. Eu coloquei na tela para vocês, a nossa escola ela tem por missão mobilizar toda a comunidade escolar para o aprendizado. Então, pais, alunos, né, estudantes, os professores, essa é a nossa grande missão. E a gente quer ser reconhecida como uma escola referência em gestão compartilhada e em práticas educacionais inovadoras. Nós estamos há uma década com essa missão e com essa visão, e isso claro, nos confere um grande trabalho, porque a gente precisa constantemente estar nesse movimento. Então, foi imbuído desse sentimento que nós quisemos fazer parceria com a Cognisais. Vejam, importa eu estar mencionar para vocês quais são os princípios que orientam a organização curricular da EBIAS, para que vocês possam perceber o alinhamento que existe entre as ferramentas que nós mobilizamos na escola e o que é a proposição da Cognisais, porque isso é importante. Por que nós, escola, nos mobilizamos e fomos atrás da Cognisais? Os 3 princípios, então, que orientam a nossa prática, a organização curricular da EBIAS. Primeiro, inclusão. A gente entende que incluir é o ato de ir ao encontro do outro. Eu preciso olhar para esse outro, entendê-lo nessa diferença e buscar, então, formas de me aproximar enquanto docente e favorecer o acesso ao conhecimento. Aí entra o princípio do desenho universal aplicado à aprendizagem, porque ele pressupõe que o professor ele precisa antecipar o maior número possível de barreiras nessa aprendizagem. Barreiras que dificultam e muitas vezes impedem que o estudante acesse ao conhecimento. E entra então uma parte importante que é a variabilidade na apresentação dos conteúdos. É você poder apresentar esses conteúdos de múltiplas formas e também aceitar múltiplos meios de envolvimento e de expressão desses conteúdos. É isso que encerra esse princípio do desenho universal aplicado à aprendizagem, a variabilidade. Bom, não é um trabalho que se pressuponha que o professor possa fazer de maneira isolada em sala de aula. Eu tenho vários colegas aqui da escola que nos assistem e os professores sabem que é necessário que a gente forme uma rede de apoio à docência inclusiva, que a gente se entreajude, e é isso que a gente chama, então, de trabalho colaborativo. Então, nós buscamos sempre, né, pautar as nossas ações nessa crença, que a diversidade dos aprendizes ela é constitutiva da condição humana. Portanto, ela deve ser considerada e ela deve ser respeitada no processo de ensino-aprendizagem. Porque nós entendemos e acreditamos que o ensino não é categorial. Não existe uma pedagogia desenhada especificamente para a criança que tem o transtorno do espectro autista, nem para aquela que tem uma deficiência intelectual, nem para outra que tem surdez ou cegueira. O que existem são estratégias diferentes que precisam ser contempladas nessas diferenças que compõem uma sala de aula. Por isso, desses princípios. E eis aí a nossa logo, uma logo que diz que diferentes jeitos de ensinar nos ampliam, né? Nos dão o direito de aprender. É nisso que a nossa escola acredita.
E por que então a gente procura essa parceria técnico-pedagógica com a Cognisais? Porque a gente visualizou, nós tivemos um grande interesse de conhecer essa tecnologia com vista, sim, a utilizar ela em processos educacionais, porque é isso que a nossa escola faz o tempo inteiro, ela busca estratégias diferentes para poder facilitar e criar diferentes acessos, né, ao conteúdo. E a gente também, tanto eu quanto a professora Ruth e todo o coletivo da nossa escola, a gente entende sobre a importância de contribuir com a identificação desses comportamentos autistas e apoiar o diagnóstico. O apoio ao diagnóstico nós entendemos como sendo importante porque ele subsidia políticas. Políticas públicas, elas são feitas a partir de dados estatísticos. A gente viu isso com toda a pressão que os movimentos de pais, né, fizeram para que entrasse no censo essa pergunta, né, esse quesito sobre a questão de quantos autistas nós temos no Brasil, porque é esse número que vai, de maneira bem substancial, ancorar as nossas políticas públicas. Da mesma forma, essas pessoas que estão no espectro, elas só acessam a direitos que já estão garantidos por legislações específicas se elas tiverem também o diagnóstico. Veja, isso são duas questões importantíssimas. Fazer política pública com qualidade e garantir o acesso aos direitos dessas pessoas. Por que a gente faz esse destaque sobre a questão da política pública? Esses dados, eu trago agora aqui um quadro onde eu tenho um número de estudantes com deficiência por nível de ensino. Esses dados, então, são de abril do ano passado, porque eu trago essa contextualização de o que nos motivava naquele momento, né? Esse quadro, ele mostra que nós tínhamos na rede municipal de ensino de Florianópolis, em abril de 2019, 1.097 estudantes considerados público da educação especial. Destes, 345 estavam com diagnóstico do transtorno do espectro autista. Agora, aqui existe um número importante. Nesse quadro, ele deixa claro que no momento haviam 125 estudantes em avaliação e 218 em observação. O que significa isso? No nosso trabalho, a gente faz isso. Existe lá uma suspeita de que aquela criança possa ter algumas características de alguma deficiência, então a gente coloca aquele estudante em avaliação. E existe um outro percentual ainda que a gente vai para a sala de aula, vai fazer observação em outros espaços da escola, na hora do recreio, em algumas aulas, mas são todos esses estudantes, eles entram no cômputo porque eles desenham o nosso trabalho da educação especial. Notem, se a gente somar esses dois números, nós temos quase o mesmo número de crianças, de estudantes já com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Isso não quer dizer que todos esses em avaliação ou em observação teriam o diagnóstico para a TEA. Isso só quer dizer que nós temos um represamento muito grande de crianças que precisam ser avaliadas. Naquela ocasião, nós contávamos com pouquíssimos serviços que se dispõem a fazer a triagem e a avaliação. Basicamente, a APAE, a Associação de Mães Autistas, né? Hoje nós já temos um outro serviço organizado pela Secretaria Municipal de Educação, mas que na época não existia. Mas esse era um número que nos incomodou sobremaneira na época e a gente visualizou uma possibilidade de contribuir, então, com esse represamento aí de estudantes sem a possibilidade do diagnóstico no estabelecimento com essa parceria com a Cognisais. Porque é isso, havendo números, você consegue pressionar a feitura de políticas públicas. Sem dados estatísticos, você não tem como planejar. E aí nós vimos, então, essa necessidade. A gente faz a parceria e a gente começa a desenvolver esse trabalho em agosto de 2019, até que a gente arrume os termos técnicos, né, dessa parceria técnico-pedagógica, faça assinatura, faça os acordos com a Secretaria Municipal de Educação. Isso levou um tempo e de abril, então, a gente começa a desenvolver o trabalho em agosto daquele ano.
Na ocasião, nós pegamos 2 turmas referências. Pegamos uma turma de primeiro ano da escola da IBIAS e uma turma de crianças de 5 anos da educação infantil. Seriam as nossas turmas controles. E também colocamos alguns estudantes que estavam sob suspeição. Nós tínhamos a gente suspeitava que pudessem ter traços autistas ou serem autistas, mas a gente não tinha para onde encaminhar, estavam ali também represados. Isso deu um total de 53 famílias envolvidas nesse projeto. Veja, todas as famílias assinaram um termo de autorização, de livre consentimento, e a gente fez, então, inicialmente, fizemos as reuniões de sensibilização, explicando por que é uma novidade. Quando o Leandro e a Andressa vão para a escola, e a gente fez as primeiras reuniões, existia aquela curiosidade, afinal, o que é inteligência artificial? Como que isso vai estar na escola? Mas vai captar dados? Vai ter que botar algum equipamento no meu filho? Então, existiam todos esses mitos que precisaram ser trabalhados naquela ocasião. E esses momentos foram muito gratificantes, porque os pais que tinham seus filhos já com suspeita, eles entenderam que era um momento de acolhimento também. A Andressa teve trabalho extra, porque durante esse período ela teve que atender algumas famílias pelas angústias da demora, da falta de encaminhamento, de não ter aonde recorrer. Bom, voltando aqui, o que fizemos? Reuniões, então, com esses pais, tanto da escola quanto da creche. Depois, a gente fez, então, a aplicação do protocolo. Essa aplicação, ela aconteceu de 2 formas. O pai, que tinha um repertório linguístico, né, mais apropriado, ele pôde fazer isso de casa. E a gente também fez a aplicação do protocolo pessoalmente, com aquele pai que se sentia mais à vontade de fazer uma conversa, e a gente respondeu o protocolo pessoalmente. Fizemos as 2 coisas, isso foi importante, porque naquele momento também a gente realizou adequações do instrumento, né? Ele estava tinha também essa necessidade da gente fazer os ajustes. E foi um momento super rico, porque a gente conseguiu fazer uma anamnese. Nós que somos aqui da área da educação especial, a gente sabe da importância que é esse momento, que a gente faz essa conversa com a família e que a gente divide a atenção entre acolher a demanda dessa família e fazer o registro. As 2 coisas juntas muitas vezes ficam prejudicadas, né? E com essa ferramenta foi fantástico, porque você dá um cliquezinho ali na resposta de múltipla escolha e ao término você fica com todo esse relatório pronto. Então foi uma das coisas que realmente me encantou. Aquelas famílias que fizeram em casa, preencheram em casa e quiseram disponibilizar, enviavam para a nossa sala de recursos o resultado, e a gente também ficou, então, com a condição de ter esse documento. Bom, na sequência, nós fizemos o rastreamento visual, que ele, então, confere, ele corrobora, né, para que o resultado seja efetivamente aferido. Desses estudantes que tiveram, então, o rastreamento que confirma o protocolo, nós encaminhamos para neurologista. E aqui a gente tem dados. Nós atendemos 53 famílias. Destas, 5 estudantes foram identificados com comportamentos autistas e 2 estão com o diagnóstico confirmado. Por que não 5? Porque, de novo, a gente tem aquele problema de encaminhamento. A gente precisa, que no Brasil ainda esse diagnóstico é feito pelo médico neurologista, embora haja uma indicação, né, de que isso seja feito por uma equipe multidisciplinar. A gente não tem ainda essas condições, mas a gente depende ainda do sistema de saúde público para poder confirmar esse diagnóstico. Entretanto, o que a gente viu? Quando o pai vai até o consultório e ele já leva esse protocolo, isso adianta em muito o trabalho do neurologista, porque o tempo do neurologista ele acaba sendo otimizado, porque o pai já leva
um resumo, digamos assim, e um score que indica que essa criança, que esse estudante, ele tem comportamentos que indicam, então, o transtorno de espectro autista. Eu já estourei o meu tempo do combinado, que era 10 minutos para cada um, mas eu estou concluindo, e aí vocês fiquem à vontade para as perguntas. Eu não posso deixar de contar essa história, que é da Ana Carolina, porque o diagnóstico também faz a diferença. Ele não é o nosso ponto de partida, porque, como eu disse antes, o ensino não é categorial. Entretanto, quando eu sei quem são os meus alunos, quem são as minhas crianças, quem são os estudantes que compõem aquela turma, o meu planejamento vai contemplar estratégias que facilitem, né, o acesso ao conhecimento. Então, essa variabilidade na apresentação dos conteúdos, ela está diretamente ligada ao conhecer quem são os estudantes que estão naquela turma. Mas esse caso aqui, ele é emblemático. A Ana Carolina, e foi para a televisão, e a gente tem autorização da família para mostrar essa história. Ana Carolina, uma estudante de 7º ano, 11 anos, e ela estava no seu 3º diagnóstico. Ela já tinha tido o diagnóstico de perda auditiva, talvez muito próximo, ela tem uma irmã surda, e daí isso acabou sendo vinculado também, e ela teve um diagnóstico de perda auditiva significativa. Depois ela teve um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. E por último, a mãe chega na escola com um diagnóstico de deficiência intelectual. Não, eu falei, não, deficiência intelectual, com certeza não. Quando eu levei esse caso para um debate, numa reunião pedagógica, a nossa bibliotecária falou, Rosângela, não pode. Essa é a leitora mais assídua da biblioteca. Ela vai todos os dias e ela lê muito. E ela me conta as histórias. Como que ela vai ter um diagnóstico de deficiência intelectual? É isso que o Leandro fez a referência antes, né? Quando ele diz que essa criança, quando chega no consultório, ela tem um recorte ali. A mãe subsidia, o médico pergunta, mas é um recorte. Então, muitas vezes, esse diagnóstico, ele vem desprovido de contexto. E quem tem essas informações somos nós professores. É na escola que essa criança passa a maior parte do tempo e é lá que a gente tem condições de poder fazer essa observação e sermos muito mais assertivos nos pareceres e subsidiar. Por isso que a gente apoia o diagnóstico. Essa ferramenta ela não dá o diagnóstico, mas ela apoia porque ela subsidia com informações. E voltando para Ana Carolina, então, foi um daqueles casos que eu disse de enxerto, porque ela não fazia parte da turma de controle, mas ela participou dessa triagem. A família traz uma queixa, a mãe traz uma queixa muito séria. Ela diz que já existe, que a família está numa distensão emocional muito forte, que eles já não frequentam mais a casa dos avós e dos tios, porque os avós e tios culpam a mãe pela falta de educação da Ana Carolina, porque ela não abraça, porque ela não socializa, porque ela fica de cabeça baixa, porque ela não conversa. E isso criou uma distensão emocional muito forte na família, e a mãe vem para a gente num grande estresse. Foi então que a Andressa teve que socorrer essa família para poder, né, dirimir um pouco essa angústia que estava forte mesmo e tensa naquela família. Na escola, a Ana era tida como uma esquisita. Os colegas diziam que ela era esquisita, que ela não se relacionava, que ela fazia questão do distanciamento e que ficava sempre na biblioteca, e é verdade. Na hora do recreio, ela ia para a biblioteca e ela usava um cabelo muito diferente desse. Era um cabelo bem comprido, assim, e que caía na frente do rosto e ela pouco se deixava ver, pouco se mostrava. Esse cabelo aqui já é um cabelo pós-diagnóstico, né? Isso é uma outra coisa interessante. Quando a Ana participa da triagem, tanto do Vera, quando ela faz o protocolo, a mãe fez em casa. E o score deu super alto. E a mãe achou que tivesse feito errado. Então, ela busca a escola, mas ela já busca num clima de contentamento, porque ela diz, nossa, eu acho que eu descobri o que ela tem, então agora eu vou saber como lidar com ela.
Olha a diferença. E daí, depois, pelo rastreamento, não ficou dúvida nenhuma. Essa foi uma menina que a gente conseguiu encaminhar diretamente para a neurologista que atende na Associação de Mães Autistas, e o diagnóstico saiu rapidamente. Fez uma diferença muito grande na vida da família e na vida da Ana Carolina dentro da escola. Quando eu fui na sala de aula para falar com toda a turma sobre isso, eles foram muito espontâneos. E um colega falou, então ela não é esquisita, ela é só autista. Veja, mudou a relação. E a Ana cortou o cabelo e abriu, né? Abriu o sorriso, e hoje ela se entende nessa condição. A família passou a conversar sobre essa característica e respeitar ela nessa condição. Essa menina tem 11 anos, e isso fez toda a diferença na vida da Ana. Então, sim, o diagnóstico também faz a diferença na vida das pessoas. Ele não vai ser o propulsor, não é ele que vai deflagrar o movimento de atendimento. Eu não vou esperar ter um diagnóstico para atender o estudante. Mas quando ele vem dessa forma, ele faz a diferença, porque a gente tem muito mais segurança na escolha das estratégias. Veja como isso é importante. E para finalizar, eu vou usar essa frase da Andressa, que ela diz que a identificação, longe de servir como rótulo, ela está associada a um melhor resultado na intervenção, seja ela terapêutica ou pedagógica. Acho que isso encerra a nossa fala para que a gente possa conversar também com vocês. E eu convido a todos e a todas para que visitem o nosso Facebook, conheçam a nossa escola, estão todos convidados para visitá-la também. Andressa, eu passo para você, querida, para você finalizar aqui antes da gente abrir para as perguntas. Rô, gratidão pela tua fala. A história da Ana Carolina e da Maiara realmente é emocionante, como algumas pessoas já citaram no chat. E a voz fica embargada, né? Toda vez que a gente fala, porque é uma forma que a gente tem de contribuir para a sociedade. Então, para quem quiser conhecer mais, né, tem os acessos a Cogniscience, Facebook, LinkedIn, Instagram, o nosso site, né? No nosso site tem as informações. E Rô, deixa o nosso contato aí também, né? Tá aí. Tá aí os nossos contatos. Via LinkedIn a gente consegue conversar com todo mundo. Uhum. Estamos abertos a perguntas. Eu vi, Andréia, se você me permite, tem uma pergunta inicial. Deixa eu resgatar aqui. Por que a escola escolheu a Cogni? Acho que a Rosângela já explicou um pouquinho, né? E por que a Cogniscience também escolheu a escola? Então, aí eu vou pedir para o Leandro me ajudar a responder, porque essa foi uma escolha nossa, né? Bom, parabéns pela pergunta, quem a colocou. Nós, por sermos startup, nós buscávamos uma escola em Florianópolis. Eu e a Andressa, nós não somos de Santa Catarina, nós não somos de Florianópolis. Eu sou paulista, a Andressa é de Curitiba, e nós fomos para Florianópolis, transferimos a empresa para Floripa por conta do polo de tecnologia, por conta da ACAT, né, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. E nós tentamos parceria com outras escolas. Eu, pessoalmente, eu liguei para várias delas, mas houve uma resistência. Nós não tivemos retorno de nenhuma escola. Eu liguei para algumas dezenas de escolas. Isso não nos deixou triste, porque nós sabemos que é assim que funciona, tá? De fato, é difícil para toda startup, não só no Brasil, mas no mundo. Mas nós tentamos diversas escolas. Nós não conhecíamos as escolas, como eu disse, eu não sou de Florianópolis, a Andressa também não, estávamos há poucos meses na cidade, e nós não chegamos a comunicar EBIAS. Então, quando nós fizemos o evento do autismo e convidamos a sociedade para ir até a CAT, para discutirmos tecnologia e autismo, que nós conhecemos a escola EBIAS. Então, eu não tenho também isso não vejo isso com maus olhos, gente, porque olha só, né, nós estamos falando da área da educação, mas vamos comparar com a área da saúde. Essa pandemia, ela só está também
colocando tanta dificuldade na nossa vida, porque a área da saúde foi muito resistente até hoje em relação à tecnologia. Quer um exemplo? A telemedicina no Brasil, a resolução da telemedicina está datada em 2002. Ela tem 18 anos. 18 anos que nós temos a resolução da medicina. Não aconteceu até hoje por uma questão de operacionalização, de política, enfim, mas a tecnologia já existia. Só que agora deu pressa. Por quê? Nós estamos atrasados. Aí hoje nós percebemos, as pessoas falam na TV, né? A telemedicina é a inovação, é o futuro. Não, é um presente atrasado, de 18 anos de atraso. Então, trazendo agora para a educação, nós precisamos ser mais abertos a inovações para que situações como essa de pandemia também, nós tenhamos soluções. Né? Nós estamos atrasando as soluções. É claro que com toda a responsabilidade, assim como acontece na saúde, também acontece na educação, com toda a responsabilidade. Por isso que é tão rico esse processo, ou esse projeto técnico-pedagógico com a EBIAS. Isso foi muito legal. A diretora Regina aprovou, a Rosângela abraçou o projeto. Se não fosse isso, não estaria acontecendo hoje. E nós só queríamos co-criar, nós queríamos fazer junto, nós não queríamos despejar um pacote padrão. Então, nós não escolhemos a EBIAS porque nós não a conhecíamos, mas ficamos muito felizes porque eles nos escolheram. Muito bem, é isso aí, Leandro. A gente se escolheu, né? Acho que é isso. Eu estava dando uma olhada aqui no chat e a Narjara, que é a nossa querida professora, foi nossa professora da Educação Integral e coordenadora da Educação Integral ano passado, ela lembra disso. Sim, a Educação Integral, ela tem essa característica de poder observar, né? Ela consegue ter mais tempo com esse estudante e respeita esse estudante nas suas diferenças. Então, a Ana Carolina, ela também teve esse amparo pedagógico, porque no ano passado ela estava também na educação integral. Então, é verdade, Narjara, bem lembrado, que existem ações na escola que elas se somam, né? E é isso que a EBIAS busca de maneira constante, estabelecer essa rede de apoio à docência inclusiva. Não é um setor ou um profissional que vai conseguir dar conta da grandiosidade que esse movimento educacional exige nesses tempos, né, onde nós temos essa grande diversidade em sala de aula. Bem lembrado, Narjara. Bom, nós estamos aí, eu não sei se tem mais alguma pergunta, porque eu não consegui acompanhar tudo, né? Consegui acompanhar algumas coisas aqui, Rô, mas se a Andréia e a Maria Eugênia, antes da minha fala, perceberam alguma aí, por favor. A Cíntia Lentes perguntou se existe previsão de possibilidade para outras escolas, e vou dizer abertamente, nós estamos à disposição de todas as escolas, né? Como o Leandro falou, sim, a gente foi em busca dessas escolas, tivemos essa negativa, e por sorte nos encontramos com a EBIAS. Então, se outras escolas têm esse interesse, nós estamos total à disposição, inclusive com o apoio da Rosângela e da EBIAS nesse projeto, não é, Rô? Sim, 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 sim. Leandro e Andressa, existem perguntas aqui, o pessoal quer saber como que acessa a Vera, como que se conhece a Vera, acho que dá para a gente explicar um pouquinho sobre isso, né? Sim, posso falar, Andressa? Pode. Legal. A pessoa, então, ela entra na nossa fanpage, na página do Facebook, e envia uma mensagem, seja ela qual for. A partir dali, a Vera vai começar a conversar com você. Pode ser feito no nosso site também, independente, mas tudo acontece dentro dessa conversa, dentro desse chatbot. Nós fizemos assim para que fosse mais fácil, para que não tivesse complicação. Então, isso funciona tudo dentro do Facebook. A partir do momento que você envia uma mensagem, a Vera começa a conversar e automaticamente, com todo cuidado claro, ela vai aplicar o protocolo mais adequado para o adulto ou para a criança. É super simples. E às vezes, quando alguém tem alguma dúvida, né, quando a Vera, que ela é inteligente, mas continua aprendendo, dá uma enroscadinha, a gente olha ali ao vivo e acaba ajudando também. Mas isso é raro acontecer. Uhum.
A Kelly perguntou se a gente também pensa nas creches. É que quando eu, Andressa, falo escola, eu estou falando de forma ampla, né? Desculpa, Kelly, mas sim, as creches é o nosso principal foco, porque, como a Anabel questionou, é importante a avaliação antes da criança ingressar nos anos iniciais. Sim, né? Se realmente for identificado até o 3º ano de vida, a possibilidade da minimização dos sintomas com as devidas intervenções, isso acontece de forma muito mais significativa. Isso, perfeito. Eu mencionei, inclusive, que nós fizemos 2 turmas, né, de controle. Então, uma no 1º ano da educação do ensino fundamental e a outra foi uma turma de crianças de 5 anos numa creche, que é uma creche conveniada aqui da prefeitura, que é a creche da CERT. Tem uma outra pergunta ali que também é para vocês, que é qual o custo disso? Leandro, vai lá, meu comercial. A primeira etapa, que é o chatbot, isso é grátis. Nós fizemos grátis porque existe uma parte social também envolvida. Se nós queremos chegar a todos, nós entendemos que cobrar não é o caminho. Então, ela tem que ser grátis, pelo menos inicialmente, para que o acesso seja democratizado. Se não for democratizado, não adianta. Para poucos, já existe solução. O que nós queremos é para todos. Então, aí nós temos a inclusão. Então, esse chatbot ele é liberado. Tá? E, de novo, né, acontece da mesma forma como aconteceria na primeira consulta. Então, esses protocolos de saúde são os mesmos que o SUS. E a ONU, inclusive, indica. A segunda etapa, que ela é cobrada, ela tem o valor de uma consulta, que é R$250. As pessoas não são obrigadas a comprar a segunda etapa, tá? Ela confirma, claro, o que foi feito na primeira, mas é uma opção. Então, isso em modelo de negócio nós chamamos de freemium. Existe a parte free e existe a parte paga para aqueles que desejam se aprofundar. Eu quero acrescentar... Sim, Leandro. Desculpa. Não, desculpa, depois pode continuar. Tá. Eu quero acrescentar a essa fala do Leandro a importância para nós também da educação, né, enquanto professoras da educação especial, principalmente, como essa ferramenta auxilia a organização do nosso trabalho e dá fluidez, inclusive, porque eu posso pedir que esse pai, que essa mãe faça isso em casa, que eles façam juntos. A gente conseguiu ter experiências nesse sentido, do pai e a mãe poder fazer juntos, né, conversar com a Vera juntos no final de semana, porque você sabe que às vezes é difícil a gente reunir o pai e a mãe na escola, né? A gente sabe disso. Vem a mãe, às vezes a mãe não consegue vir, porque trabalho, tem que faltar o trabalho, enfim, vai represando o nosso trabalho também. Então, é uma ferramenta que ela, como disse o Leandro, ela democratiza o acesso, porque ela tem acesso exponencial, e ela pode ser feita pelo celular. Isso é fantástico, porque todo mundo tem um celular. E a gente conseguiu desenvolver esse trabalho em família daí. Esse, para mim, foi um grande diferencial, porque sentou o pai e a mãe no final de semana, o pai, a mãe e o irmão mais velho, e ficaram conversando sobre analisando os comportamentos e fazendo a conversa com a Vera. Quando eles concluíram, o resultado foi para o e-mail dessa família e, na totalidade, essa família socializou comigo o resultado, porque não é uma imposição. A família pode não socializar, né? Eu digo, olha, se você socializar, vai ser importante para o trabalho aqui na escola, é uma informação sigilosa, a gente continua conversando, mas na sua totalidade esse resultado foi socializado. Então eu tinha uma anamnese feita em família, com todo cuidado, e aquilo proporcionou também momentos de conversa com a família. Então a gente tem várias outras funções que podem ser agregadas a essa ferramenta. É muito importante. As minhas colegas da educação especial, eu super recomendo, tá ali, tá disponível, não tem custo nenhum. Entra lá, conversa com a Vera, conhece ela, é um aprendizado para a gente também. Deixa eu só complementar, o Michel perguntou como que faz essa solicitação para as salas multimeios, né? Visto que nós temos
o rastreamento que ele tem um custo, né, para a startup. Então, isso a gente pode sim conversar com as escolas, com as creches, né? Gostaríamos muito de conversar com a secretaria, né, para que todas as escolas pudessem oferecer de alguma forma a Vera, né? Mas, como o Leandro bem disse, essa primeira etapa está gratuita, tanto no nosso site quanto na nossa página do Facebook. E nós ainda temos 11 minutos. Se alguém quiser abrir o microfone também e fazer alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Regina, se a Regina quiser também se colocar, acho que tá aberto, né, Regina? Pessoal, tem uma pergunta aqui da Cris. Tem um filho de 20 anos com todas as características da Ana. Não sei onde ir, pois os médicos que atenderam meu filho descartam o autismo. Porém, eu convivo com ele. Sei como ele se comporta. O que vocês poderiam dar de orientações para ela, então, nesse momento? Eu acho que o mesmo caminho que a Maiara fez com a Ana Carolina, né, de ter essa primeira conversa inicial com a Vera, ela vai te apresentar um sinal de alerta, e esse sinal de alerta pode ser levado diretamente ao médico, né, que está acompanhando essa pessoa. O que acontece? A gente não pode descartar as comorbidades que podem se unir ao autismo, né? Como eu citei para vocês, podem existir crianças, adolescentes e adultos com autismo e X frágil, com autismo e Down, com autismo e TDAH. Então, a gente precisa avaliar a complexidade dessas patologias e de que forma elas estão associadas. Agora, eu entendo também, né, Andressa, que essa mãe, eu não vi a pergunta dela por inteiro, mas ela pode conversar com a Vera, porque ela vai estar preenchendo um protocolo que é internacional, que ele é validado pelo Conselho Internacional de Psiquiatria, né, é o DSM-5, e ele é o protocolo que o SUS indica. Então, quando a família procura o consultório, procura o médico neurologista, é esse protocolo que está indicado que o médico deve preencher. Então, ela já vai poder ter ali um caminho, né? Um primeiro passo, eu diria assim, né, Andressa? Ela poder fazer, entra no site da Cogniscience e conversa com a Vera, preenche o protocolo, porque ela vai te dar um score e tu já vai poder ter uma ideia se os comportamentos que o teu filho apresenta, eles estão ligados aos comportamentos do transtorno do espectro autista. Então, esse é o primeiro passo. E necessariamente, porque está colocando aqui que 250 é algo longe da realidade das nossas famílias, é verdade. Agora, o Leandro, ele enfatizou isso. A segunda etapa, ela não precisa necessariamente acontecer. Ela corrobora para afirmar, né? Para confirmar, dependendo do score. Agora, você, com a primeira etapa, você tem ali o resultado na sua mão de indicadores desse comportamento. E com isso você pode, sim, conversar com o médico da família no posto de saúde, mostrar para ele, e ele pode, então, te dar o encaminhamento para o médico neurologista. É uma ferramenta importante que nós temos na escola também para encaminhar para o programa Saúde do Escolar, quando a gente reúne lá para os grupos de escuta, que a gente tem os grupos de escuta junto com o posto de saúde do nosso bairro, a gente já tem uma ferramenta para levar, é um protocolo oficial que a gente leva com indicadores que são oficiais. Então, isso tudo dá celeridade, porque os nossos processos, eles têm um tempo diferente das nossas necessidades. Mas quando a gente consegue criar subsídios com assertividade, a gente também facilita mais o processo. Então, essa primeira etapa, ela é gratuita. Ela é gratuita e ela tem um forte impacto no nosso trabalho, tanto, né, de poder olhar para esse contexto dessa criança, quanto acelerar o encaminhamento para o diagnóstico. E é gratuito. Regina, posso complementar? Claro. Me desculpe por
por falar rápido, quando a gente tem pouco tempo assim, professor, você sabe como é, né? Fica desesperado para falar tudo. Mas esse valor, gente, é um valor pontual para aquelas pessoas que procuram a plataforma e tudo mais. Então, é que nós chamamos de B2C, né? É um usuário único. Esse valor ele cai para as empresas quando adquirem pacotes em quantidade. Agora, para as escolas públicas de comunidade, assim como da IBIAS, nós estamos fazendo com custo zero, tanto a primeira como a segunda etapa. É claro que a entrada dessas escolas ela tem uma velocidade que é uma velocidade interna nossa de tratativa, mas nós fazemos questão de na nossa cidade, se vocês me permitem, estou chamando Floripa de nossa, porque nós já nos consideramos cidadãos da cidade, mas é custo zero. Então, nós estamos fazendo isso, de fato, para fazer acontecer, tá? Para ajudar. É claro que isso levanta mais dados, tanto na saúde como na educação, vale uma máxima de um grande estatístico, né? Quando você não tem dados, você é só uma pessoa com uma opinião, seja você professor, seja você médico, seja você o que for. Então, nós precisamos de dados na educação, precisamos de dados na saúde para conseguir avaliar e crescer. Então, o que a Rosângela vivenciou na IBIAS, a plataforma da startup estava focada exclusivamente em autismo. Porém, os dados levantados, eles podem ser utilizados, inclusive, para a educação, mesmo para aqueles que não tiveram alerta para autismo. Porque no comportamento visual, nas respostas dos pais, nós levantamos informações ali que podem ajudar em diversos contextos de aprendizagem. Então, como vocês viram lá, aquele primeiro slide, né, o que é uma startup, então nós estamos com essa flexibilidade de fazer junto e desdobrar no que for possível, né, dentro desse contexto. Andressa, tem uma pergunta que eu vou deixar para você responder ali. Falar um pouquinho. Você já viu, né? Olá. Oi, Andréia, fala. Eu queria destacar aqui, salientar que a diretora Johnny Heiser, um convite para vocês. Ela é a diretora de educação infantil, né? E abriu aqui o convite para a parceria com o Insight. Oh, querida. Que legal. Um marco de trabalho na rede. Verdade, Johnny a Johnny é uma referência na rede municipal de Florianópolis, é um profissional de extrema competência e seriedade, então vocês podem se sentir assim, ó, lisonjeados com esse convite da Johnny, que bacana, eu não tinha visto, que bom. É muita informação no chat, realmente a gente não consegue acompanhar. Verdade. É que tem uma coisa pergunta... legal, desculpa, uma coisa legal é que essa live não precisa acabar na live, tá, gente? Nós vamos continuar à disposição pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn, para responder o que vocês gostariam. E eu cometi uma gafe aqui também, né? Eu falei só Florianópolis. Não. A gente quer chegar no maior número possível de escolas, de comunidade, para poder ajudar. Tá? Então, a gente sabe que, às vezes, a tratativa de um órgão público é demorado. Isso não é ruim, tá? Isso são burocracias que acontecem, que são necessárias. Mas não só Floripa, tá? Isso aí é... O que tiver aqui no planeta Terra, a gente é a favor. Sim. Tem uma pergunta que eu vou passar para a Andressa, que a pessoa quer saber sobre o protocolo, né? Qual é o protocolo, e também já aproveitar para dizer da satisfação que essas famílias do nosso bairro, da comunidade aqui da Cachoeira, sentiram ao serem contempladas com essa ação. Muitas, né, vieram até nós, até a direção dessas duas unidades e demonstraram essa satisfação e que aumenta com isso a credibilidade da escola pública quando traz uma ferramenta de ponta, né, tecnológica como essa que a gente ofereceu para a nossa comunidade. Isso só agrega valor à escola pública, né? Deixar de fazer esse registro. Andressa, daí eu vou te passar essa pergunta. A pessoa quer saber, pediu para repetir, por favor, qual o protocolo que é validado por qual conselho? A Bernadette Bastos. Bernadette, os protocolos que a gente utiliza são protocolos validados internacionalmente, né? A exemplo de CARS, MChat, ATA e tantos outros protocolos que existem. Nós somos a única startup que temos licença para
funcionar eletronicamente. Eu acho bem importante frisar isso, porque geralmente esses protocolos eles são impressos, né? E como o Leandro falou, não coletam dados. Então, para nós, o importante é ter esses protocolos, ter a licença, fazer a coleta de dados, porque não adianta o censo 2020 ter o autismo incluído no censo, onde o censo vai nos mostrar somente quem são as pessoas que já foram diagnosticadas, mas não as pessoas que têm esse alerta. Vamos lembrar que somente 0,15% das pessoas, conforme os dados do relatório da AMA de 2014, são assistidas. Isso significa que nós precisamos cada vez mais conversar com a Vera, né, e que esses sinais possam ser entendidos por vocês como professores, né, professoras da rede, mostrando o início desse caminho para chegar no diagnóstico. Relembro, nós não fazemos diagnóstico, nós somos um instrumento digital de triagem em apoio a esse diagnóstico. Perfeito. Então, senhora Andréia Felipe Prado, 20 e 30, eu acho que é importante que a gente mantenha, né, a pontualidade para dar o exemplo para as próximas também. Isso mesmo. E nós finalizamos agora, todos os participantes. Convido vocês a acompanhar também as lives aí do mês, dos dias subsequentes, né, quem está aqui. E peço para que não esqueçam de preencher o formulário de avaliação que estará sendo socializado neste momento pelo chat, tá? Lembrando, o envio do formulário de avaliação é requisito para a certificação. Se tiver alguém aqui que não queira a certificação, não há problema, é só não encaminhar o formulário de avaliação, tá certo? Obrigada. Muito boa noite a todos. E aí, eu só vou pedir também, depois, antes que for citado aqui no chat, vocês disponibilizam, a gente encaminha por e-mail, me comprometo aqui, de encaminhar por e-mail para todos os inscritos. Claro, Andréia. Agradeço também o convite, uma boa noite a todo mundo, né, e que possamos, sim, nos unir, que sejamos aliados da tecnologia para o bem, levando a ferramenta para todo mundo. Eu deixo Obrigado, pessoal. Oi? Desculpa, de novo, Rosângela. Pode falar, depois eu falo. Tá, eu deixo também os meus agradecimentos e já aproveito para deixar o convite para que vocês, né, a gente se encontre amanhã novamente nesse canal, porque estará a Regina falando sobre a gestão escolar em tempos de pandemia, contando sobre esse desafio também da nossa escola. Então, já deixo o convite para todos e todas. Muito obrigada.